Hoje eu vim falar do processo de suspensão preventiva do advogado. Então, esse vídeo eu vou abordar o processo da suspensão preventiva do advogado, que é um tema relevante na esfera da ética profissional e da disciplina no exercício da advocacia. Nesse vídeo eu vou discutir então os fundamentos, os procedimentos e as consequências dessa medida, bem como o impacto na carreira do profissional e os direitos assegurados ao advogado durante todo o processo. A advocacia, ela é uma profissão que exige elevados padrões de conduta, ética e integridade. Os advogados, eles desempenham um papel fundamental na administração da justiça e, como tal, eles devem aderir a um rigoroso código de conduta profissional. No Brasil, então, o órgão responsável por regular e fiscalizar é a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, que por meio, então, dos seus conselhos seccionais e tribunais de ética e disciplina, eles atuam na aplicação de penalidades aos profissionais que cometem infrações ético-disciplinares. Uma das medidas disciplinares que pode ser aplicada é a suspensão preventiva do advogado. Essa suspensão, ela é prevista no Estatuto da Advocacia e da OAB, a Lei 8.906 de 94. A suspensão preventiva do advogado, ela tem como fundamento legal, então, o artigo 70, parágrafo 3º da Lei 8.906 de 94, né, do Estatuto da Advocacia e da OAB. E segundo, então, esse dispositivo, a suspensão preventiva, ela pode ser aplicada quando o advogado estiver sendo submetido a um processo disciplinar e houver indícios suficientes de prática de infração disciplinar por parte desse profissional. O procedimento de suspensão preventiva, ele pode ser iniciado de ofício pelo Conselho Seccional da OAB ou por representação de qualquer pessoa que tenha conhecimento de fatos que, em tese, constituam uma infração disciplinar. Vale destacar que o sigilo profissional ele não pode ser utilizado como escudo para evitar o dever de representação em caso de infração ética grave, que é o artigo 25, parágrafo único do Código de Ética e Disciplina da OAB. Após, então, a instauração desse processo disciplinar, caso sejam constatados indícios suficientes da prática e de infração disciplinar, o relator ele pode determinar a suspensão preventiva do advogado pelo prazo que entender necessário até o limite de 90 dias. Durante esse período, então, o advogado fica impedido de exercer as suas atividades profissionais. Importante aqui ressaltar que a suspensão preventiva ela não pode ser confundida com a pena de suspensão, que é uma das penalidades aplicáveis ao final do processo disciplinar em caso de condenação. E quais os direitos, então, do advogado? Esse advogado que é submetido a um processo de suspensão preventiva, ele tem garantidos diversos direitos, dentre eles o direito ao contraditório e à ampla defesa, o direito de ser ouvido perante o conselho ou tribunal e o direito de recorrer da decisão que determinou a suspensão preventiva. E quais consequências e impactos na carreira? As consequências da suspensão preventiva para o advogado, elas são significativas, tendo em vista que ele fica impedido de exercer a profissão durante o período da suspensão. Isso pode afetar não apenas a sua renda, mas também a sua reputação profissional. Além disso, o advogado suspenso preventivamente, ele deve comunicar aos seus clientes sobre essa suspensão, o que pode resultar em perda de confiança. O processo de suspensão, ele é, então, uma ferramenta importante para assegurar que a advocacia seja exercida com ética e integridade. Contudo, ele é fundamental que esse processo seja conduzido com respeito aos direitos do advogado e que se busque a justiça na aplicação dessa medida.
A OAB, ao aplicar a suspensão preventiva, ela tem o dever de equilibrar a necessidade de proteger a sociedade e a profissão com a garantia de um processo justo para o profissional envolvido.